há um movimento, uma pressão bastante forte para a aprovação desse texto, exatamente para resolver o problema daqueles municípios cujo passivo atuarial é extremamente expressivo e que não tem conseguido, por um motivo ou por outro, digamos assim, executar uma reforma da sua previdência nos moldes necessários para que esse passivo seja, então, efetivamente, digamos assim, abatido ou reduzido de uma forma que ele possa ser comportado pelo próprio orçamento do município. Então, feita essa introdução, eu passo aqui a palavra para o colega Sérgio, para ele seguir aqui a partir da especificação um pouquinho mais detalhada aqui dos textos das propostas de emenda, começando pela 133 e 38, para depois a colega Tatiana entrar aí na PEC 66. Sérgio, fica à vontade. Bom dia, colegas, tudo bem? Estamos aqui, então, participando dessa conversa, né, para tentar extrair das PECs um cenário e alternativas, como bem pontuou o Dr. Júlio, para que nós consigamos tratar dos regimes próprios de previdência social com responsabilidade, né, e garantindo uma sustentabilidade financeira e atuarial para os mesmos, e, ao mesmo tempo, num contexto porque isso impacta na vida dos servidores, né, buscar uma manutenção o quanto possível de direitos, né, previdenciários relacionados a aposentadorias e pensões, tanto dos atuais servidores como também dos futuros. Nesse contexto de vantagens e desvantagens, lá por ocasião da aprovação da emenda 103, que entrou em vigência lá em 13 de novembro de 2019, como bem pontuou o Júlio, logo em seguida foi proposta a emenda constitucional número 133, a PEC paralela. E o que a emenda 103 estabeleceu, em especial com relação à absorção ou alteração, estabelecimento de novas regras para o regime próprio? A necessidade de que o município editasse normas observando alguns aspectos formais. Por exemplo, para estabelecimento de novas idades para fins de aposentadoria, necessariamente no contexto da emenda 103, o município terá de mexer, de alterar a sua legislação, a sua lei orgânica. Ao mesmo tempo, para fins de regulamentação dos benefícios, né, de aposentadoria, tempo de contribuição, etc., nós vamos ter que editar lei complementar, que exige um quórum qualificado para sua aprovação, sendo relegado, então, à lei ordinária apenas aspectos relacionados à definição de base de contribuição e à própria estrutura do regime próprio. Isso, de certa forma, trouxe uma dificuldade ainda maior para o gestor que opte, né, numa avaliação de mérito, por efetivar a reforma conforme direcionada pela emenda 103, seja absorvendo as regras da União, o que todos já sabem, trazem um impacto bastante considerável na vida dos servidores, né, porque as regras são bastante profundas, se comparadas com as vigentes a partir da emenda 41, em especial, e uma maior dificuldade de implementação disso no âmbito local. Então, buscando mitigar, reduzir esse impacto, essa dificuldade, né, o movimento aquele que o Júlio pontuou, de municípios que entenderam como desvantajosa a emenda 103, porque acabava, apesar de desconstitucionalizar a matéria, colocar no colo do gestor a decisão de mérito de impor, através de uma legislação de sua iniciativa, uma reforma bastante gravosa, ainda dificultou, sob o ponto de vista formal, a sua aprovação, o que não é simples, né, em municípios de pequeno porte. Então, o que a emenda 133 propõe na sua essência, né? É permitir ainda delegar ao município, entre aspas, a escolha pela absorção ou não das regras de aposentadoria da União, mas fazê-lo não através da adequação de lei ordinária,
edição de lei complementar, edição de outras legislações ordinárias também para tratar de plano de custeio e estrutura, mas absorver essas regras aplicáveis aos servidores da União através da edição de uma simples, entre aspas, né, lei ordinária, porque a matéria ela é pouco palatável, evidentemente, mas facilitando, de certa forma, a adoção dessas regras com uma mera a lei ordinária. E ainda prevendo a possibilidade de, a depender da evolução financeira e atuarial do regime próprio de previdência social, possibilidade de alterar, revogar essa legislação, de modo a retomar uma outra regulamentação relacionada ao regime próprio de previdência social, que não aquela definida pela emenda 103. Esse é a principal elemento da emenda da PEC 133 com relação à adoção das regras da emenda 103. Outro ponto que a PEC pretende é estabelecer a alteração lá do artigo 26 da emenda 103, né, que as regras, como estão consolidadas hoje, para quem absorver as regras da União, é que a média não mais será feita com base em 80% do período contributivo com relação às maiores remunerações de contribuição, mas sim, passando, a emenda 103 passou para 100% do período contributivo, né? Trazendo vamos dizer assim, um impacto negativo no cálculo do valor do provento futuro do servidor, uma vez que o período ele vai aumentar para a realização dessa média. Então, a PEC 133 busca retomar a sistemática anterior, né, prevista na emenda 41, né, de que a média seja feita considerando os 80%, as 80% maiores remunerações de contribuição. Outro ponto que entendemos importante mencionar, né, decorrente da PEC 133, é que, para além das regras permanentes, como hoje é possível fazer, né, editando a lei, fazendo a sua reforma, modificando a lei orgânica, editando uma lei complementar, definindo as regras de transição, o município tem a possibilidade de, por exemplo, manter como regra de transição, isso já fizemos em algumas reformas, as regras atuais, as regras da emenda 20, a regra da emenda 41, transformadas em regras de transição. A partir da edição da lei ordinária, essa de que trata a PEC 133 de 2019, o município, para além de absorver as regras permanentes para os futuros servidores, aqueles que vierem ingressar após a edição da lei ordinária, esta que absorver as regras da União, também fica vinculado à absorção das regras de transição aplicáveis aos servidores da União, né, que estabelecem lá um pedágio, né, para implemento, ou a combinação de pontuação e mais idade, né, que é a soma da idade e tempo de contribuição. Ou seja, né, a partir do momento em que o município edita a lei ordinária, além de aplicar as regras permanentes, que já altera o sistema de cálculo e altera a idade para 62, 65, perdão, ela também obriga o município a absorver as regras de transição aplicáveis aos servidores da União. E, por fim, né, importante também destacar, como decorrência da PEC 133, é a modificação da cota de pensão. Tá? Hoje nós temos como, nos termos lá do artigo 23 da emenda 103, o cálculo da pensão, ela parte de 50% do valor da aposentadoria do servidor, ou daquela que ele faria jus se falecido em atividade, faria jus em caso de aposentadoria por incapacidade, numa cota familiar de 50%, adicionando mais 10% para cada dependente. Né? Neste caso aqui da PEC 133, esta cota familiar seria de 20% se houvesse um dependente, né, abaixo de 18 anos. Então, basicamente, essa
essa é a estrutura no que se refere ao regime próprio de previdência social decorrente da PEC 133, a PEC paralela, que, ao que tudo indica, ela em si, no seu mérito integral, não vai ser levada adiante, né? Não temos bola de cristal, porém, a PEC 66, que a colega Tatiana em seguida vai tratar, parece, de fato, combinar elementos tanto da PEC 133 como da PEC 38, que já vamos destacar os pontos importantes, para definir um outro caminho aqui para os regimes próprios de previdência social. Na sequência, isso ano passado já, uma vez que o cenário das reformas ainda caminha lentamente, né? No estado, salvo engano, o Júlio pode me auxiliar nesse elemento, nesse dado aí, cerca de 80 ou 90 municípios já efetivaram sua reforma no estado, né, Júlio? E então, quer dizer, já estamos aqui há 5 anos já da emenda, quase, né? E a maioria dos municípios não efetivaram as suas reformas, em especial tratando aqui do estado. E caminhando nesse cenário, em especial agora após a calamidade, né, esse desastre ecológico que nós sofremos, estamos caminhando por um caminho bastante nebuloso, né, bastante frágil sob o ponto de vista financeiro. Então veio a PEC 38, o ano passado, buscando determinar que os municípios venham a adotar as disposições lá da emenda 103. Né? E essa absorção, né, essa aplicação compulsória das regras da emenda 103 também vai impor ao município não só a observância das regras permanentes, como também as regras de transição aplicáveis aos servidores da União, o que traz um impacto bastante significativo na vida das pessoas. Tá? A única hipótese de exceção à aplicação, e isso está no texto da emenda da PEC 38, é que o município venha a estabelecer regras próprias, mas mais impactantes sob o ponto de vista financeiro e atuarial, de forma positiva ao RPPS. Ou seja, o cenário da União já não é um cenário simples, né? Um cenário bastante profundo no ponto de vista do servidor, em termos de perda, se podemos dizer assim. No caso do município vir a editar uma norma própria, terá de ser muito mais gravosa essa reforma. Né? E, além do mais, a emenda 113 estabeleceu lá no seu texto, né, a vedação de instituição de novos regimes próprios. A PEC 38, por sua vez, ela abre novamente essa janela, né, com a possibilidade de eventualmente serem instituídos novos regimes próprios de previdência social para aqueles municípios que hoje estão vinculados ao INSS, né, desde que isto ocorra através de lei complementar nacional, né, lei complementar federal, que vai estabelecer as condições, né, para fins dessa instituição, e que claramente, e isso é da essência do regime próprio, terá de ter sustentação numa avaliação atuarial, num cálculo atuarial que indique definitivamente o equilíbrio financeiro atuarial do sistema. Basicamente, em resumo, são esses os aspectos aqui que nós entendemos importante ressaltar com relação a essas duas PECs, que, na verdade, como bem disse o Júlio, estão sendo consolidadas pela PEC 66, né, que a doutora Tatiana vai tratar com vocês agora, e pontuar esses aspectos, e ao que tudo indica, né, Tatiana, essa PEC tende a caminhar, ao contrário do que foi com as outras duas, né? Isso. Bom, pessoal, como os colegas já falaram, né, nós viemos com uma questão bem importante no que diz respeito a regimes próprios de previdência, desde a emenda 103, quando o cenário do que nós tínhamos até então mudou. Porque até então, como funcionava? O Congresso Nacional se reunia, decidia uma nova regra de aposentadoria, era
promulgada a emenda à Constituição e os regimes próprios de previdência ficavam vinculados àquela regra nos moldes estabelecidos, então, pela emenda. A emenda 103 veio e disse não. Cada ente tem autonomia para legislar sobre suas regras. E a partir daí, já vou baixar aqui. Já lá praticamente em paralelo à PEC 6, que foi de onde gerou a emenda 103, nós já tivemos a apresentação da PEC 133, que o Sérgio rapidamente explanou aí para vocês, que chegou a ser aprovada no Senado, foi encaminhada para a Câmara ainda lá em 2019 e parou. Parou. Agora, em agosto de 2023, nós tivemos a apresentação da PEC 38. Diferente lá da PEC 133, mas também talvez até mais rígida, porque a PEC 133 ela nos traz, porque ela segue lá tramitando, né? Traz a possibilidade do município poder desistir, digamos assim, né? O município pode editar uma lei e dizer, não quero as regras da União. Pela PEC 38, o município não tem essa autonomia, né? A não ser que já tenha legislado, como o Sérgio falou, de forma mais gravosa, com regras mais rígidas que as regras estabelecidas pela emenda 103 para os servidores da União. Pode voltar um slide, Júlio, por favor? Obrigada. Também ano passado, então em novembro, foi apresentada a PEC 66. Inicialmente, o que trata a PEC 66? Prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com seus regimes próprios e com o regime geral. Lá em 2020, nós tivemos a emenda 113, 2021, a emenda 113, que possibilitou que os municípios que fizessem reforma pudessem parcelar os débitos com seus RPPS por 240 meses. Essa PEC 66, ela foi proposta com esse objetivo, reabrir o prazo para que os entes federativos parcelem ou reparcelem os seus débitos com os regimes próprios e também estendeu aí para os parcelamentos com relação a débitos com o regime geral, com aquelas mesmas condições impostas lá pela emenda 113. Que condições? Fazer reforma. Fazer reforma em que condições? E aqui começa a nossa dificuldade em interpretação, que já tivemos lá na emenda 113. Reforma com adoção de regras assemelhadas às regras adotadas a partir da emenda 103 para os servidores da União. Gente, tem alguém aqui? Isso. Bom, essa emenda, essa proposta de emenda à Constituição, a PEC 66, ao que nós podemos identificar, é a que está tendo uma tramitação mais célere. A partir do texto inicial, nós tivemos, então, agora em abril, depois de algumas emendas apresentadas,
O texto substitutivo apresentado, então, pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Demorou um pouco. Onde, então, fez ajustes no texto, tá? Especialmente para fazer constar que essa emenda também trata da instituição de limites para o pagamento de precatórios pelos municípios. Tá? E estava pronta para ir à discussão a plenário. Quando, então, ainda no mês de abril, pode passar, Júlio, por favor, foi, então, apresentada a emenda 6, porque o texto aprovado pela CCJ é o que se considera, né, emenda 5. Foram apresentadas antes 4 emendas, emenda 5 apresentada pelo relator e que foi aprovada. Agora, em maio, então, foi apresentada a emenda 6. E essa emenda 6, ela está sendo identificada como a consolidação das PECs. Porque ela traz para a PEC 66 a questão referente à reforma propriamente dita. Então, aquela ideia inicial da PEC 66, que era tratar de parcelamento e tratar de precatórios, agora tu suspendeu o compartilhamento, estava compartilhando. Agora, com essa emenda 6, vem para o texto, para o corpo da PEC 66, a reforma. O meu slide é mais adiante. Pode passar, Júlia? Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo aqui, pode deixar que eu passo. Tecnologia, né? A gente vai aprendendo. Tô com o controle, como diz outra. Não sei até que ponto, né? Até alguém me tirar o controle. Diga. Tati, desculpa te interromper. Não, só para dizer que tu tá com o controle, mas aparece só na tua máquina. Dependemos ainda assim do Dr. Júlio aí. Então dependemos do Dr. Júlio. Júlio, tô te aguardando. Só um minutinho, gente, que alguém pegou o controle dos slides aqui sem querer. Eu estou tentando recuperar, tá? Já estou tentando compartilhar de novo aqui. Também estou me ajustando aqui. Apareceu agora? Sim. Oi? Apareceu? Sim. Sim. Tá. Então, estou indo para frente aqui. Vamos lá. Este aqui, não é? O anterior. O anterior. Anterior. Aqui, este. Este aí. Bom. Tá. Nos perdoem aqui, eu tenho um probleminha, um defeito na máquina aqui, o operador. Bom, por essa emenda 6, então, que foi apresentada agora, foi protocolada no dia 13 de maio, é uma emenda que foi trabalhada pela CNM, né? Isso alguns municípios, inclusive, já receberam ofícios da CNM, né, a respeito desse assunto. E essa emenda, né, que está sendo trabalhada pela CNM junto aos senadores, junto ao Congresso Nacional, ela traz, então, para a PEC 66, aproveitando essa tramitação mais célere, a aplicação, a previsão de aplicação das regras da União para os regimes próprios dos municípios. E vejam, regimes próprios dos municípios. Não está falando nos regimes próprios dos estados. Por quê? Porque todos os estados já fizeram sua reforma.
E a preocupação é com os municípios, porque nos municípios que se tem a maior dificuldade de trabalhar uma reforma da Previdência. Ou os servidores não querem, ou o prefeito não quer. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua dificuldade. Fato é que, por um motivo ou outro, o que nós temos visto aqui, já que temos trabalhado na elaboração de reformas há algum tempo, é que, por vezes, é bem difícil. Bem difícil. Tá? Mas, então, veio para a PEC 66 essa previsão. Tá? Estava lá na PEC 38, a inserção de um artigo 40A, impondo aos regimes próprios de previdência dos municípios as mesmas regras aplicáveis aos servidores da União. A mesma exceção permanece prevista, exceto se o RPPS do município tiver legislado de uma forma ainda mais rígida do que as regras que foram impostas pela emenda 103 aos servidores da União. Vocês podem perguntar, vocês já viram algum município que tenha legislado de forma mais rígida que o que foi imposto para os servidores da União? Não. Na verdade, vimos muito poucos que legislaram igual à União. Agora, mais rígido, que nós tenhamos conhecimento, nenhum. A partir, então, daí, né? Pode passar, por favor. Nós temos na própria PEC 66, então, a previsão no artigo 3º. Consegue passar para o próximo slide, Júlio? A previsão, e aí isso é uma novidade que está vindo na PEC 66, de concessão de um prazo para que os municípios, após a promulgação dessa PEC 66, possam, e aí o termo da lei, né, não é comum, né, caso desejem, né, fazer ajustes na sua legislação, nas regras de elegibilidade, nas regras de cálculo, no reajustamento dos benefícios. Qual é a condição? Aquela mesma condição que foi colocada lá na emenda 113, desde que apresente regras assemelhadas às aplicáveis aos servidores públicos da União. Tá, mas o que são regras assemelhadas? Porque é um termo muito amplo. Agora, parágrafo único do artigo 3º, conforme proposto, diz que o Ministério da Previdência avaliará a regularidade das regras adotadas pelas legislações no tocante ao cumprimento do artigo 40A e do caput deste artigo, ou seja, competirá ao Ministério da Previdência avaliar se o município que decidir, então, legislar sobre regras de aposentadoria, conseguir legislar aplicando, prevendo regras assemelhadas às regras da União. Temos este parâmetro definido hoje pelo Ministério da Previdência? Não. O que a gente poderia utilizar? Esse parâmetro foi a condição para os municípios fazerem o parcelamento especial lá, que o prazo terminou em 2022, junho de 2022. Pouquíssimos entes no Brasil fizeram parcelamento especial. Acho que não dá 30. Né? São poucos. Queremos ver o que a União, o que o Ministério lá considerou como assemelhado?
Vamos pesquisar o que aquelas reformas feitas para possibilitar o parcelamento especial considerou. É o parâmetro único que nós temos hoje a respeito do que seriam, então, essas regras assemelhadas. Além, então, da PEC 66 tratar dessa imposição de reforma da Previdência aos moldes da emenda 103, com agora, então, o estabelecimento de uma janela, que lá na PEC 38 não tinha, para que eu possa legislar conforme, então, a minha realidade, né? Que é o que a gente tem hoje, né? Hoje, a partir da regra que foi posta lá na emenda 103, o município tem autonomia para legislar. Qual é o parâmetro? O parâmetro é que idade mínima esteja prevista em lei orgânica e que demais critérios em lei complementar e que demonstre que a reforma municipal atinge um cenário mais favorável ao RPPS. Então, de alguma forma, o meu cálculo atuarial, e eu preciso de cálculo atuarial para fazer reforma, tem que me demonstrar que a minha reforma é mais benéfica, traz um melhor equilíbrio financeiro e atuarial para o meu RPPS. Não me fala regras assemelhadas, nada. Mas eu preciso melhorar o cenário financeiro e atuarial do meu RPPS. Quem é que vai dizer? É o Conselho Deliberativo, é o Conselho Municipal de Previdência que vai me dizer que é melhor, é aqui a equipe técnica da DPM, é a Procuradoria do Município. De todos, a DPM não tem atuário no seu quadro, a Procuradoria, em regra, é formada, né, por advogados, né, e servidores da área administrativa, né? E os conselhos dos municípios não têm, raríssimos são os que têm atuários já integrando o seu quadro. Os nossos RPPS de pequeno porte, nós não temos necessidade, de termos um atuário no quadro. Então, nós temos aqui um contrato com uma empresa que nos presta este serviço. Então, nós vamos ter que conversar ou contratar esta empresa para nos dizer, olha, eu quero fazer a reforma nestes termos. Melhora o cenário do meu RPPS, passa no Ministério da Previdência a reforma nesses termos. Então, precisamos desse estudo técnico por profissional habilitado. Não é um advogado, não é um contador, não é o conselho, é um atuário. Tá? Podemos passar, Júlio, por favor? A partir dessa condição, né, tá então se criando, se buscando possibilitar que, novamente, os municípios possam fazer o parcelamento especial dos seus débitos com os seus RPPS, sendo a condição a mesma que tivemos lá em 2021, 2022. Ter feito reforma. Então, fica excepcionalmente autorizado. O artigo 115, ele trata do parcelamento especial já. Ele tá sendo proposto uma alteração na redação do artigo 115, exatamente para possibilitar que se amplie o prazo de débitos com RPPS passíveis de parcelamento especial. Né?
Parcelamento das contribuições previdenciárias e demais débitos do município, incluídas autarquias e fundações, com os respectivos RPPs, e aí estabelece um novo prazo, até 31 de março de 2024. Inclusive os parcelamentos anteriores, né? No prazo máximo de 240 prestações mensais. Qual é o máximo de prestações mensais que nós temos autorizado regulamentarmente hoje? 60 meses. Está aumentando para 200, me dá a possibilidade de parcelar por 240, né? Que poderá ser firmado por decreto, e aqui é uma novidade, porque a portaria 1467, ela expressamente fala que os parcelamentos precisam ser por lei, e está vindo aqui para o texto da emenda, né, constitucional, a possibilidade de esse parcelamento especial ser firmado por decreto, né? Desde que comprovem até 31 de dezembro de 2025, né, ter alterado a legislação do regime próprio de previdência para atendimento das seguintes condições cumulativamente. Aí as condições permanecem as mesmas. Ter feito reforma em regras assemelhadas e tudo mais. E aí me diz o seguinte, ok, fiz o reparcelamento, e como eu só preciso comprovar que eu fiz a reforma até final de 2025, eu vou garantir o parcelamento, porque quanto antes eu fizer, menos é o meu dispêndio financeiro, eu, município. Depois eu faço a reforma, porque eu tenho até final de 2025 para comprovar. E aí o que acontece? Se não comprovado o atendimento das condições cumulativas estabelecidas no caput até 31 de dezembro, o parcelamento será suspenso, e não poderá renegociar a respectiva dívida até ulterior cumprimento das condições. Ou seja, me dá um prazo, mas me diz, olha, se tu não cumprir no prazo, tu ainda tem um tempinho para ajustar. E é o que aconteceu, inclusive, com os parcelamentos especiais autorizados pela emenda 113. Tá? Que num primeiro momento se tem um prazo e depois, por regulamentação infralegal, se estendeu esse prazo. Nós temos lá entes que reparcelaram, que estão atendendo condições lá via GESCOM, via CADPREV, melhor dizendo, né, até há pouco tempo. Então, segue nesse sentido. O artigo 116, que é o próximo daí, ele trata, então, do parcelamento com regime geral, que também estava lá na 113, também houve a possibilidade de se fazer, e também a intenção é exatamente a mesma, possibilitar que se abra um novo prazo para um parcelamento de dívidas com o regime geral em condições mais satisfatórias. Condições essas mais satisfatórias, basicamente, com relação a prazo. É um prazo mais alongado. A condição, se é um município que tem regime próprio de previdência, ter feito reforma em condições assemelhadas às regras da União. Sempre a nossa condição primeira é essa. Sempre é ter feito reforma. Então, o que está se buscando, né? Todo esse cenário que nós temos hoje, ele está buscando, né, que se faça o que a emenda 103 não fez. Porque se tivesse a emenda 103 sido aprovada, como foi até então, como foi a emenda 20, como foi a emenda 41 em 2003, como foi a emenda 47 em 2005, como foi a emenda 70 e por aí vai, que era o que? A prova e a regra vale para todos os RPPS, nós não estaríamos tendo essa discussão. O que nós vamos ter de discussão aqui?
eu tenho o artigo 3º da PEC 66, que me diz que a partir da promulgação da emenda, eu tenho 180 dias para legislar, se assim desejar, certo? E para fins de parcelamento, o artigo 115 me diz que eu tenho, do ato das disposições constitucionais transitórias, me diz que eu vou ter até final de 2025 para comprovar que eu fiz a reforma. O cuidado que precisa dar, não, então eu vou deixar a reforma só, porque uma coisa é certa, e isso quem tem acompanhado as discussões com relação a isso. 99, não vou nem dizer 99, todas as pessoas que eu ouvi falar a respeito da PEC 66, especialmente depois do protocolo da emenda 6, são uníssonas em dizer que vai ser aprovada assim que passar as eleições municipais. Esse é o discurso que nós temos ouvido de uma forma muito uníssona por quem está mais envolvido nesse meio político, nas discussões, nas tratativas dos encaminhamentos a serem dados com relação à PEC 66. Então, a partir da promulgação da PEC 66, nos termos aqui discutidos, que é o que está hoje lá em tramitação. Foi promulgada, o município tem 180 dias para legislar, conforme aquelas condições de regras assemelhadas que demonstrem uma vantagem para o RPPS. Isso é uma coisa. Passou meus 180 dias, eu vou ter que me submeter às regras da União. Perdi a chance. Agora, para fins de parcelamento especial, que aí é o que está previsto no 115 e no 116 do ato das disposições constitucionais transitórias, eu vou ter até 31 de dezembro de 2025 para comprovar que foi feito. Tá? Então, nós temos essas distinções de prazo que, no fim, se eu não fizer a reforma em 180 dias, reformado vai estar. Porque eu vou estar submetido às regras da emenda 103. Vou precisar fazer o quê? E isso não está imposto em lugar nenhum. Uma lei para simplesmente recepcionar as regras da emenda 103. É isso que seria essa comprovação até 31 de dezembro de 2025, se eu não fizer a reforma nos 180 dias após a promulgação da emenda decorrente da PEC 66? Só pode ser, não teria outra oportunidade, outro encaminhamento. Bom, então, artigo 115, parcelamento com RPPS, artigo 116, parcelamento com o regime geral, e aí nós temos ainda a proposta de ser inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 138, tratando então do quê? Da tão falada desoneração da folha para os municípios. Essa que hoje a gente está com uma decisão suspensa, numa ADI que está em tramitação no STF, por 90 dias, até que entrem num acordo, que determina a aplicação da percentual de 8% a título de cota patronal para os municípios com FPM de até 4 inteiros, que é a grande maioria, O que está se propondo na PEC 66 é uma majoração dessa alíquota de 8%,
até o máximo de 12 e mais. E essa alíquota seja aplicável a todos os municípios, sem limitação de municípios com FPM até 4, que são aqueles municípios com que o FPM é por número de habitantes, tá? Então, que até 156 mil habitantes, mais ou menos. Tá? Se aplicaria essa cota de 8%, essa alíquota patronal reduzida de no máximo 14%, hoje é 20%, regularmente hoje é 20%, para todos os municípios. Então, essa é a outra questão que é objeto da PEC 66, que poderia ou poderá, né, também contribuir para a discussão que se tem hoje no âmbito lá de governo federal, Congresso Nacional, exatamente envolvendo essa discussão com relação a essa alíquota reduzida, e está se tentando, de alguma forma, resolver este assunto com a inserção deste artigo lá no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. São questões muito nevrálgicas, eu diria, para quem é servidor público municipal. Né? E para quem é gestor também, porque não são decisões fáceis. E muitas vezes nós não vamos descartar termos o gestor que vai preferir, é melhor eu não fazer nada e depois simplesmente ter que aplicar as regras da emenda 103 por uma imposição, então, de uma emenda constitucional. Vai ter aquele gestor que vai ter até a movimentação de legislar e, por sua vez, o grupo de servidores com receio, porque a gente sempre acha que o que vem é para nos prejudicar, tá? E nessa situação, a gente ainda tem a possibilidade de fazer reforma, garantindo benefícios melhores para os servidores municipais do que o que tem previsto na emenda 103, mas a gente tem uma questão cultural, o que vem é só para tirar, é só para piorar, e dessa vez não é necessariamente não é assim. Então, nós temos toda uma questão envolvendo este cenário previdenciário municipal hoje, que ele precisa ser visto com muita cautela. E essa cautela, hoje, ela pode ser aplicada de forma isolada em cada município, porque nós ainda temos a autonomia constitucional assegurada para estudarmos o nosso cenário, estudarmos a nossa massa de segurados, estudarmos como é que está a situação atuarial do nosso RPPS hoje, junto com o nosso atuário, para então estabelecermos uma reforma que não precisa ser igual a 103, mas que talvez também tenha que ser um pouco mais dura do que as regras atuais. E aí, eu ter que aumentar talvez 1, 2 anos na idade para eu me aposentar, é melhor do que a servidora mulher que, se cair nas regras da emenda 103, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então, com esse olhar que a gente quis, né, travar essa conversa com vocês, com a ideia de colocar que é hora de se discutir regime próprio de previdência. E é hora de se discutir regime próprio de previdência com um olhar técnico, jurídico,
técnico atuarial, técnico contábil, porque daqui a pouco pode ser tarde. Sérgio, pois não. Tati, apenas Contribua. contribuindo aqui, né? E até respondendo algumas questões que já saíram no chat, né? Isso nos dá essa previsão da PEC, né, estabelecendo um prazo de 180 dias aí para a elaboração de reformas, nos dá uma certa tranquilidade para indicar que aqueles municípios que já fizeram, antes mesmo de tudo isso vir a acontecer, teriam, em tese, a garantia de manutenção das suas regras anteriores, né, definidas por essa reforma feita sob a luz da emenda 103. Né, quer nos parecer que esse prazo dado pela PEC 66 nos dá essa tranquilidade para afirmar isso, né? Sim, para dizer que quem fez, e fez dentro de um cenário constitucional, tanto que quem fez está com a sua reforma já reconhecida pelo Ministério da Previdência, já está lá aqui no Rio Grande do Sul com o sistema de aposentadorias e pensões do Tribunal de Contas adequado à sua lei municipal. Então, já passou pelo crivo dos órgãos de fiscalização e teve o ok. Então, isso é importante. Vai vir mas e agora? A gente vai conversar Previdência em pleno ano eleitoral? Vamos conversar Previdência. Uma coisa é conversar Previdência, outra coisa é eu propor projetos de lei. O que não se tinha na PEC 38, que era o estabelecimento de um prazo para eu poder efetivamente legislar, a PEC 66 tem. Então, a gente tem a possibilidade de tratar de previdência de uma forma muito responsável, né, a partir de todo este cenário. Dito isso, né, e já está pedindo para falar, eu vou encerrando por aqui, né, passar para o Júlio, então, para ele dar continuidade. A gente, em seguida, vai estar aí conversando ainda a respeito desse assunto todo, que é tão polêmico, mas ao mesmo tempo ele é cativante, né? Eu sempre digo, depois que eu comecei a trabalhar com RPPS, eu não consigo me ver trabalhando com outra coisa. Então, ele te pega pelos desafios, porque é desafiante. Júlio, obrigada. Eu não queria encerrar, a minha mãozinha foi só para colaborar, né? Podia ter continuado. Mas já estava na hora. Pessoal, eu estou compartilhando aí uma última tela aí, considerações e recomendações dos RPPS diante do cenário atual. E vou fazer algumas ponderações também, já levando em consideração algumas das perguntas que vieram aqui do chat, né? No final a gente revisa as perguntas, tá? Primeiro eu queria fazer uma ponderação, e já veio uma pergunta, até foi a Núria, da referência, que postou aqui no chat a pergunta, né? A pergunta que não quer calar, né? E é uma questão que já está em discussão agora, já estava mesmo antes dessa emenda, a PEC 66, né? Que é se a eventual efetivação de uma reforma neste ano de 2024, que é um ano de eleições municipais, se isso configura ou não alguma violação à legislação eleitoral. E, na nossa avaliação, isso é algo bastante delicado. E nós temos um cuidado bastante grande ao nos manifestarmos acerca deste assunto, por uma questão muito simples. Até pela introdução que fiz aos colegas lá no início, é a primeira vez que nós temos os municípios com prerrogativa para legislar sobre previdência nestes termos. Essa desconstitucionalização, ela nunca existiu na nossa ordem constitucional em relação à previdência, a regras de elegibilidade, até a emenda 103. Então, nós nunca tivemos um outro ano de eleições em que nós tivéssemos tido a chance de alterar a regra de elegibilidade de aposentadoria e pensão. Então, nós não temos precedentes da Justiça Eleitoral, por exemplo, tratando essa matéria. Então, vocês vão encontrar quem defenda a tese de que fazer a reforma da Previdência em 2024, especialmente porque a reforma da Previdência, ela impacta positivamente o passivo atuarial, mais ou menos, a depender da extensão da reforma,
que ela não constitui uma conduta típica vedada pela lei eleitoral, pela lei 9504. Lá no seu artigo 73, inciso 5, proíbe, nos 3 meses que antecedem o pleito, então, a partir de 6 de julho, o que a norma denomina de readaptação de vantagens. Como nós não temos precedente em relação a isso, é difícil fazer uma afirmativa de que, se o município efetivar sua reforma, mexendo em regras de aposentadoria e pensão, não importa a extensão dessa alteração, que se ele fizer isso depois de 6 de julho, que isso tranquilamente não vai considerar ou não vai ser considerado readaptação de vantagem e, dessa forma, configurando uma conduta que fica vedada pela legislação eleitoral. Então, a nossa recomendação de cautela, e é a recomendação de cautela para evitar problema, é de que os municípios e temos vários em que nós estamos atuando, até dando suporte, mais de 30, a nossa recomendação para todos os nossos clientes é de que, se vamos fazer este ano, vamos fazer todo o esforço possível para que a reforma esteja completamente concluída, ou seja, todas as normas a ela relativas, que elas estejam publicadas antes do dia 6 de julho. Podemos afirmar peremptoriamente que quem fizer isso depois de 6 de julho vai ter problema? Não podemos afirmar que vai ter problema. Podemos afirmar que não vai ter problema? Também não podemos afirmar que não vai ter problema. Exatamente porque nós não temos precedentes em relação a isso. Por isso, a nossa recomendação de cautela. Claro que, se o que vier a ser aprovado, for o texto da PEC 66, a PEC 66 tem uma janela, como a Tatiana bem ponderou, de 180 dias. Tá? E aí também o pessoal perguntou, diz, não, mas tem um certo conflito entre a previsão do artigo que manda aplicar a regra da União, salvo se tiver um município regra mais rigorosa, e a previsão lá do artigo 3º dos 180 dias. Na verdade, gente, não há um conflito entre as duas normas. A regra da PEC 66 é: quem não fizer a reforma, o município que não exercer a sua prerrogativa, e a PEC dá um prazo, a proposta dela é dar um prazo, uma janela de 180 dias, mesmo após a sua eventual aprovação e promulgação, para que os municípios façam, exerçam essa prerrogativa. Quem não fizer nesta janela, aí, obrigatoriamente, vai aplicar aos seus servidores as regras da emenda 103 definidas para os servidores federais. Regras gerais e regras de transição. Neste cenário, de perder, digamos assim, a janela, a autonomia do município só vai valer se ele estabelecer regra mais rigorosa do que a da União. Agora, dentro da janela, nos 180 dias, o município pode ainda exercer a sua prerrogativa, mas que foi mitigada. Porque aí ele não tem mais plena liberdade, como ele ainda tem hoje, para legislar sobre regras. Ele vai precisar criar regras assemelhadas às da União. E como a Tatiana também ponderou, não há uma definição, assim como não houve na emenda 113 lá atrás, que deu essa condição para o parcelamento, não há uma definição do que é efetivamente o que constitui efetivamente regras assemelhadas. A premissa da qual a gente parte é a seguinte: não é igual, ela é assemelhada. Tá? Então, o que se teve até agora é a Secretaria da Previdência, analisando em relação à emenda 113, né? Entendendo que regra assemelhada é o município estabelecendo regra geral, conforme a da União, e regras de transição com uma certa liberdade para esse estabelecimento. Né? E aí já te dou a palavra também para te complementar, Tatiana, te devolvo a palavra, mas só para fazer o fechamento aqui em relação à questão eleitoral. No cenário da PEC 66, eventualmente aprovada, e aí tem uma outra pergunta no chat, né? Quando será que vai ser aprovada e se é que vai ser aprovada? Nós todos estamos trabalhando no escuro. Nós não podemos afirmar se vai ser aprovada e se vai ser aprovada, quando vai ser aprovada. O que nós temos, como temos referido aos colegas e vocês, até mais do que a gente, como estão na linha de frente, devem estar sentindo, há uma pressão muito significativa das entidades municipalistas para que este texto, especialmente o da PEC 66, que é uma consolidação das PECs,
que ele seja aprovado para que ele traga um efeito positivo nos passivos atuariais daqueles municípios, sem que haja necessidade do município se movimentar para isso. A nossa expectativa, na nossa avaliação, é difícil que esse texto seja aprovado antes da eleição municipal, mas é uma mera visão. Por quê? Porque ele é, precisamos de concordar, extremamente desfavorável para os atuais servidores. Então, a impressão que a gente tem é de que, eventualmente, esse texto vai andar depois das eleições, mas ainda dentro de 2024. Se o município for seguir a interpretação mais restritiva de que, a partir de 6 de julho, ele não poderia fazer uma reforma porque ela constitui readaptação de vantagens, que é o que a gente recomenda por cautela, vou insistir nisso, né? Nós não podemos afirmar peremptoriamente. Mesmo assim, como eu tenho uma janela de 180 dias proposta na PEC, eu vou ter, e a vedação eleitoral vai até a posse dos eleitos, e não só até as eleições, né? Eu vou ter ainda um bom período durante 2025 para, eventualmente, transitar os textos e conseguir a aprovação. O que fica de recomendação, e aí vou intensificar aquilo que a Tatiana disse, nós precisamos pensar. Eu até coloquei no meu slide ali, e já vou entrar nos 3 pontos, depois da Tatiana falar, eu falei em decisão estratégica. Daqui a pouco é o momento de nós darmos o start neste estudo, eventualmente deixarmos praticamente pronta toda essa construção, que não é simples, ela é muito técnica, exige estudo, exige discussão, exige digamos assim, a participação de vários profissionais, inclusive do profissional atuário, que dá suporte ao sistema, né? Quem sabe o ideal seria, se essa for a decisão estratégica, trabalhar nisso este ano, para no início do ano que vem fazer o encaminhamento, já sem risco de violação à norma eleitoral e ainda com prazo dentro dos 180 dias. Tatiana, te devolvo a palavra para te complementar. Só para complementar, né, que as perguntas no chat aí, assemelhadas seria regra nova só para os futuros, podendo ser mantidas as regras atuais para os atuais? Como a gente já falou, não tem escrito em lugar nenhum o que são essas regras assemelhadas. O que nós temos são precedentes. E qual precedente? Que lá, no momento da emenda 113, para o parcelamento especial, que também exigia reforma com regras assemelhadas, nós sabemos que teve municípios que fez reforma desta forma. Regras iguais às da União para novos servidores e regras atuais mantidas como regras de transição para os atuais servidores. Qual é a diferença que nós temos neste momento? A diferença que nós temos neste momento é um parágrafo inserido ali no dispositivo, dizendo que o Ministério da Previdência terá competência para verificar se a reforma foi feita dentro do parâmetro de regras assemelhadas. E o Ministério da Previdência, até este momento, não sei se vai, algum dia, mas até este momento não editou nenhuma norma, nenhum regulamento que indique o que entende como regras assemelhadas. Inclusive eu vou, se vocês, para usar esse que é o único ponto de contato, digamos, que temos com essa situação, lá na emenda 113 também era uma prerrogativa de serem homologados os parcelamentos, a análise dos textos previamente pela secretaria. Então, nós tivemos, inclusive, clientes nossos, um em específico, que foram poucos no Brasil que fizeram a tempo, né? Nós tivemos um cliente nosso da consultoria, que, inclusive, o pessoal fez a reforma a toque de caixa, eu acho que em 20 dias nós auxiliamos eles, estava tudo pronto, né? Desde os textos até a aprovação na Câmara, porque estavam em cima do prazo para fazer o parcelamento. E exatamente a reforma que foi feita lá foi reforma, regra nova só para os futuros ingressantes e mantendo para os atuais servidores as regras atuais.
né? Foi um impacto atuarial não muito expressivo, mas foi positivo, né? E a Secretaria chancelou essa leitura. Nós cremos que essa vai ser a leitura que vai ser aplicada agora, em que pese também aqui nós não tenhamos argumento de autoridade ou precedente para, além desses lá do parcelamento, para fazer essa afirmativa, né? Mas então, gente, fazendo um resumo aqui, né? Quais são as considerações finais e, em princípio, as recomendações que a gente acha conveniente ponderar para vocês? Primeiro, quais são as alternativas que o município tem? E por isso que eu falo em decisão estratégica, né? E só uma ponderação aqui antes de entrar no ponto. Nós vislumbramos um movimento muito interessante, né? Até a PEC 38, nós já tínhamos a PEC 133, né? Como o Sérgio explanou para vocês lá no início. Só que ela não andou como se esperava que ela andasse, ela ficou parada, até porque depois dela veio a pandemia, enfim. O pessoal não se preocupou muito. Quando veio a PEC 38, já com todo o bafejo da CNM, né, da entidade municipalista, o pessoal se assustou, porque a PEC 38 está nos trazendo a mitigação completa se eu não fizer reforma antes, e até nela não há uma explicação de quem fez antes, se fica garantida a reforma ou não, né? Mas seria uma questão de interpretação, no mínimo, né? O movimento foi que, antes da PEC 38, quem tomava a iniciativa de discutir a reforma, invariavelmente era a administração, preocupada com o passivo atuarial expressivo, impacto no orçamento. A partir do momento em que nós tivemos a PEC 38 aprovada, houve uma inversão disso. Nós tivemos um movimento dos servidores. Os servidores começaram a se dar conta de que, eventualmente, como a Tatiana também ponderou, né, daqui a pouco mais vale fazer uma reforma agora e adotando alguma regra que não daqui a pouco idêntica à atual, mas não tão rigorosa quanto aquela da União, mais vale isso do que ter que submeter a regra da União. Eu sempre uso uma expressão, e já sempre tenho falado a mesma coisa, né? Se nós nada fizermos, e, digamos, a PEC 36 vier a ser promulgada, ou mesmo a PEC 38, eu acho que a 38 não vai andar a 66, né? Digamos que ela seja promulgada, e nós nada fizermos no prazo que ela nos dá de 180 dias, lá nós vamos dormir com a regra que nós temos hoje no município e vamos acordar com a regra da União. Então, o servidor que daqui a pouco, 2, 3, 4 meses depois desses 180 dias, tinha a projeção de se aposentar por uma regra de transição atual, ele não vai mais ter à disposição essa regra. Então, vocês podem ver que o que explica o movimento dos próprios servidores agora, e isso é propício, porque obrigou o pessoal a discutir previdência, né? A gente até brinca. Essa situação é aquela, né? Que às vezes tem que preservar, deixa aí os anéis, mas vamos preservar os dedos, né? E falando um adágio popular aqui, né? Para tentar ilustrar isso tudo. Então, em relação à decisão estratégica que os municípios têm, a primeira alternativa nos parece, não fazer reforma, não fazer nada, e aguardar a definição das PECs. Vamos falar da 66 aqui, né? Vamos dar ênfase a ela. E, se for aprovada a 66, mesmo me dando um prazo de 180 dias, eu, município, não faço nada. Bom, eu vou ter a situação resolvida pela emenda. Porque, passados 180 dias, eu vou ser obrigado a aplicar a todos os meus servidores que ainda não implementaram o direito à inativação, né? Quem implementou é direito adquirido, mesmo não tendo exercido esse direito, não tendo requerido, eu vou submeter todos os meus servidores à regra da União, né? Isso, evidentemente, vai trazer um impacto positivo bastante expressivo nos passivos, porque a regra da União é bastante rigorosa. Ao mesmo tempo, e numa direção oposta, essas regras de elegibilidade são mais rigorosas. Tá? Então, os servidores vão submeter a regras mais rigorosas. E aí é uma questão estratégica, porque isso aqui depende do administrador, que tem a iniciativa da lei. Né? Claro que cabe ao RPPS, como instituição, cabe aos próprios servidores levantar essa discussão, né? Que é a nossa intenção com essa live aqui, né? É alertar para levantar, para o pessoal aproveitar o período, a janela, né? Não perder a chance
levantar essa discussão e tentar, eventualmente, ponderar para o administrador tudo isso, né? Mas, ao fim e ao cabo, nós dependemos do administrador tomar a iniciativa da lei. E aqui tem uma outra peculiaridade. Até teve uma pergunta no chat, né? Se as alíquotas lá do artigo 138 valem para o regime próprio. Não. Aquelas são alíquotas do regime geral. Só que vejam o seguinte, tem muito administrador que tem uma alíquota normal para o RPPS, digamos de 14, patronal, mas tem um passivo de 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%, como nós temos clientes que têm. Aí ele compara esse total que ele paga com o que está pagando o município vizinho que não tem regime próprio de previdência e se beneficia da desoneração da folha. Qual é que é a visão que o administrador tem por vezes? Eu vou extinguir o RPPS, vou trabalhar pela extinção e vou migrar para o regime geral, porque eu vou pagar menos. Não faz a conta de quanto isso vai custar a longo prazo, né? Porque normalmente isso é desvantajoso. Até o Ministério da Previdência publicou, logo depois da discussão sobre a desoneração da folha, um estudo mostrando como é que eu faço o comparativo para ver se é mais vantajoso ou não o regime geral, do ponto de vista econômico, falando da compensação financeira, enfim. Mas o que a gente pode afirmar é que a adoção do regime geral para o servidor que titula cargo público, ele é extremamente, essa situação é extremamente desvantajosa, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. A outra alternativa, né, que nos parece é aquela que é a mais adequada, sob todos os aspectos, né, é o município providenciar na sua reforma antes da eventual aprovação das PECs, especialmente da 66, ou então dentro da janela por elas estabelecidas, especialmente a 66, que dá um prazo aí de 180 dias. E reitero, se a proposta de emenda for aprovada este ano, eu ainda vou ter, no ano que vem, um período para fazer as aprovações sem qualquer tipo de discussão em relação à legislação eleitoral. Desde que, claro, eu comece a me movimentar desde agora e deixe isso praticamente pronto lá para o ano que vem, né? Essa alternativa, ela vai possibilitar, então, a adoção de uma alternativa, digamos assim, mais equilibrada, especialmente em relação às regras de elegibilidade. Ou seja, eu vou considerar até onde eu preciso ser rigoroso na minha regra de elegibilidade em relação àquilo que eu preciso impactar positivamente o meu passivo atuarial. Eu ainda tenho essa gestão. Não vou ter mais se eu não fizer a reforma dentro do prazo da janela, porque aí todos os servidores do município vão se sujeitar às regras da União. Tá? Acho que esse é o resumo de tudo isso. Claro que aqui foi uma fala rápida, a PEC 66, especialmente, ela é bastante extensa, né? Acho que vale uma leitura para quem ainda não fez uma leitura completa dela, tem pontos que nós nem falamos, porque não dá tempo, tentou focar naquilo que era importante para essa conclusão final. E uma última observação que eu vou fazer aos colegas, e aí vem da nossa, digamos assim, da nossa experiência diária, tá? em trabalhar com esta matéria. Se o município for executar sua reforma da Previdência, há uma série de exigências formais que devem ser atendidas para que essa reforma esteja adequada. Tá? E, às vezes, essas exigências formais não são cumpridas. Tanto que aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas já encaminhou até ofício circular aos municípios, alertando aos municípios que hoje o município não tem obrigação de fazer a reforma. Mas que se o município vier a fazer a reforma, que ele precisa atender os requisitos formais exigidos pelo texto constitucional, com a redação da emenda 103. Ou seja, eu preciso alterar minha lei orgânica através de uma proposta de emenda, no mínimo considerando as idades, ou colocando ali a previsão das idades para os futuros ingressantes, no mínimo, né? Preciso tratar dos benefícios previdenciários em uma lei de rito complementar, que algumas leis orgânicas nem têm lá no processo legislativo essa figura, tem que até na hora de emendar a lei orgânica absorver essa figura para a lei orgânica, para tratar os benefícios previdenciários em lei complementar. É muito importante que, pese seja simples de resolver, a gente tem visto que vários municípios pecaram nisso, é preciso fazer os referendos na legislação, referendar a revogação das regras de transição para editar regras de transição novas, mesmo que elas sejam idênticas às anteriores, elas vão estar em lei complementar em uma nova legislação. É preciso referendar a nova redação do artigo 149 da Constituição, se nós formos mexer na tributação dos inativos. Tá? E aí vem um ponto importante, uma pergunta no chat também.
A PEC 66, assim como a 38, mandam aplicar as regras da União em relação aos benefícios de aposentadoria e pensão. Não tratam da tributação dos inativos. Em relação a isso, o município ainda vai ter a liberdade de dispor. Se vai continuar tributando sobre o que supera o teto do regime geral, que é a regra atual, ou, se fizer a reforma e referendar o artigo 149 da Constituição, com a redação da 103, e tiver passivo, ele pode começar a tributar os inativos e pensionistas já a contar do salário mínimo. Mas isso não vem imposto nem pela PEC 38, nem pela PEC 66, que falam somente acerca dos benefícios. Bom, Júlio, e uma outra questão que, assim, nos parece importante, e aí sim pela experiência, né, alertar os colegas. Essa legislação que trata sobre a reforma, ela é uma legislação complexa. Não é uma legislação simples. A gente recomenda, inclusive, que o município não fique editando lei alterando a legislação anterior. Se revogue toda a legislação anterior, até porque os benefícios têm que estar em lei complementar, e edite toda uma legislação nova. Essa legislação tem que ser clara e ela tem que ser adequada. Isso a gente pondera porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, em que os benefícios para serem registrados pelo TCE, nós temos que encaminhar através do sistema informatizado. Assim que o município edita a sua legislação de reforma, além de subir essa legislação para a base de legislação municipal do TCE, RS, que é a BLM, o município também tem que solicitar para o Tribunal de Contas que ele faça o ajuste, digamos assim, a parametrização do CIAPES, que é o que trata das regras de aposentadorias e pensões. Nós Sapiem, Júlio. Oi? Sapiem, não CIAPES. O Sapiem. Eu sempre troco o CIAPES, que é das regras de admissão, com outro sistema. Nós tivemos vários clientes nossos aqui que, eu vou usar, essa expressão é minha, tá? Não foi utilizada pelo tribunal, mas para bem exemplificar vocês. O tribunal devolve a legislação para o município e diz o seguinte: me desculpem, eu não entendi o que está escrito aqui. Eu não consigo parametrizar o sistema porque eu não consigo entender as regras que o município colocou na lei. As datas de corte, para quem se aplica, base de cálculo, critério de correção. Então, fica a nossa sugestão aqui, e por isso, eventualmente, não dá para deixar para fazer isso em cima do laço, digamos assim, quem sabe, pressupondo a potencial aprovação e promulgação da PEC 66, digamos, este ano, se a decisão estratégica do município for, eu vou fazer minha reforma, considerando que, inclusive, é imprescindível buscar o estudo atuarial em cima de cenários para definir ajustes no plano de custeio, sem falar das outras variáveis, se vou recolher o passivo atuarial em alíquota, se vou recolher o passivo em aporte, um é despesa com pessoal, o outro não é, um tem que deixar o dinheiro aplicado 5 anos, o outro não precisa, se vou mesclar essas duas formas, as várias outras hipóteses que nós temos de discutir, o ideal é não deixar isso para a última hora. Então, se nós pudermos resumir a nossa intenção nesta conversa com vocês, é alertar os colegas que nós municípios ainda temos hoje a prerrogativa dada pela emenda 103 para decidirmos como vamos regrar os benefícios de aposentadoria e pensão do nosso RPPS. Ainda temos. Mas, se os textos propostos nas PECs prosperarem, nós deixaremos de ter esta autonomia. E se a sistemática da PEC 66 prevalecer, da sua promulgação, nós teremos 180 dias para ainda exercer essa prerrogativa, já mitigada, porque aí eu tenho que estabelecer regras assemelhadas às da União, exigência que hoje nós não temos se formos exercer a reforma. Tá? Então, se nós conseguimos chamar a atenção dos colegas sobre a importância dessa discussão, acho que a tarefa nesta manhã já estaria cumprida. Né? Também por experiência, nós temos atuado bastante aqui na DPM na execução, no suporte técnico-jurídico, não atuarial, evidentemente, que cada município busca o suporte para o seu atuário. Nós temos atuado auxiliando vários municípios na execução das reformas.
e podemos dizer para vocês que nenhuma reforma é igual à outra. Mesmo que os municípios tenham optado por adotar as mesmas regras deles, o mesmo cenário, digamos assim. Porque a reforma não diz só com a regra ativatória, diz com base de cálculo para a RPPS, diz com a estruturação do RPPS, os conselhos, conselho deliberativo, conselho fiscal, comitê de investimento, diz com os mandatos, diz com a certificação, que inclusive sofreu alteração agora há pouco. Então, a nossa sugestão, a gente tem dito isso em todas as oportunidades em que temos a chance de falar sobre esse assunto. Cuidado com o copia e cola. Tem muito colega que vai lá, faz uma pesquisa no Google, tal município fez. Eu vou lá, recorta, cola, manda para a Câmara, aprova, e em várias situações. Agora, essa semana mesmo, até o Sérgio respondeu uma consulta técnica para um cliente, em que o município fez a reforma, na hora de dispor sobre as pensões, o município colocou 2 artigos com 2 regras completamente diferentes de cálculo de pensão. Por quê? Porque fez um recorte e cola. Aí o município nos questionou, qual que eu aplico? E aí, o que a gente vai responder numa situação dessas? Claro, tem que se fazer uma construção, né? Mas é uma resposta que não tem segurança jurídica. Certamente, este município, se não alterar sua norma, vai ter uma judicialização acerca dessa questão. Então, é muito delicado, é muito impactante. A previdência é um dos principais custos permanentes que a administração tem, ao lado do custo com servidores ativos. Impacta o orçamento e, sobretudo, impacta a vida de cada servidor. Vocês imaginem as situações em que a gente acaba enfrentando, às vezes, de um texto de lei de reforma mal redigido, em que eu não tenho a segurança de saber qual é o requisito de elegibilidade que o servidor tem que cumprir para se aposentar. E que, eventualmente, faz a gente aposentar o servidor 1 ano e meio, 2 depois, começa a baixar o processo em diligência do Tribunal de Contas, porque o tribunal não concorda com a interpretação que a gente fez, né? Então, os textos eles têm que ser claros. E isso não se consegue numa discussão a toque de caixa, né? Tatiana, te devolvo aí já para te fazer os encerramentos e, quem sabe, a gente encaminhar aqui para verificar lá no chat o que faltou de perguntas para serem respondidas. Isso que eu ia dizer, que a gente tem algumas perguntas ali para responder, né? Aproveitar essa tua colocação para convidar os presentes. Nós vamos estar com um curso online no próximo dia 26, no turno da manhã, só tratando sobre as peculiaridades da execução de uma reforma no âmbito do município. Só passa para frente o slide para ficar os contatos ao final ali. Não sou eu que estou com a... Sérgio, tu está com a apresentação? É tu? Então já compartilhou, então está resolvido. Desculpa. Não compartilhou. Vou de novo, que pode ir falando aí. Convidar, então, os colegas presentes para... Então, vamos estar, então, uma manhã inteira só falando sobre a execução da reforma no município, no próximo dia 26. No dia 22 de julho, também no turno da manhã, um curso sobre as certificações, a partir da nova regulamentação, as certificações profissionais, o que foi recentemente alterado agora pela Portaria 1499. Então, fica o convite, os 2 cursos são online, né, ao vivo EAD, no turno da manhã, dia 26 de junho, sobre a reforma da Previdência, no dia 22 de julho, sobre as certificações. Passando então, pessoal, para as perguntas no chat, se alguém quiser fazer uso do microfone, né, só levantar a mãozinha ali que a gente dá a palavra, né? Tem algumas questões aqui com preocupação com relação a direito adquirido, né? Quem já tiver preenchido os requisitos pelas regras atuais e for aprovada a PEC, não tiver feito nada, fica aí com direito adquirido. Direito adquirido é direito constitucional, né? Não tem, mas não vai estar expresso na Constituição, certo? Aí tem uma outra colocação, né? Então, se nós fizermos, né, uma reforma com regras não tão rígidas como as da União, mas passarmos a taxar os inativos, o exemplo aqui sobre 2 salários mínimos, no somatório das medidas,
vai estar sendo pode ser considerada uma reforma mais rigorosa? Pode ser considerada uma reforma mais rigorosa. Só que quando são assuntos distintos. O mais rigoroso, regras assemelhadas que as PECs referem, é com relação a regras inativatórias. Não é sobre plano de custeio. O taxar benefícios acima de 2 salários mínimos, acima de 1, que hoje a Constituição permite, que haja taxação dos benefícios já no valor que supere um salário mínimo, e isso é plano de custeio. Na prática, pode o fato de passar a taxar benefícios de aposentadorias e pensões no que superar determinado valor, que não, ou que é hoje, que é o teto do regime geral, acima de 2, acima de 3 salários mínimos, na prática pode gerar um impacto bem positivo. Então, aí é um conjunto de medidas. Regras de aposentadoria é uma medida e ajuste no plano de custeio com estabelecimento de incidência de contribuição sobre benefícios com um teto menor do que o que se tem hoje, né, como regra, que é o teto do regime geral, o resultado pode ser bem positivo, sim, tá? Resumindo, depois da aprovação da PEC, tem 180 dias para fazer a reforma, impondo regras de transição diferentes da União. Não é impondo, podendo, estabelecer regras diferentes. Depois disso, a RPPS só poderá fazer a reforma se for assemelhada. Não, depois disso, a RPPS não pode mais fazer reforma. Tá? Então, até 180 dias com regras assemelhadas. Passados 180 dias, não pode mais fazer reforma. Não vai ter mais a oportunidade. Tá? Tatiana, deixa eu só responder uma pergunta aqui dos colegas que estão perguntando se a live vai ficar disponível, tá? A live está sendo gravada e depois nós vamos disponibilizar aqui, vamos noticiar o melhor canal pelo qual nós vamos disponibilizar, provavelmente pelas redes sociais aí da DPM, tá? Assim que terminar, que encerrar a gravação aqui, a gente vai fazer uma edição dela, né? E aí vamos disponibilizar, sim, e noticiamos para vocês os canais. Fiquem de olho nas redes sociais, que lá vai estar a indicação dos canais, tá bem? Até mais. Hoje nosso município está superavitário. Eu não entendi, tem uma pergunta no chat que é um conselho para quem vai fazer a prova CPA 10. Está pedindo o conselho? Não faça a prova CPA 10, porque não habilita mais para integrar as estruturas do RPPS. Tá? Agora tem que ser as certificações específicas. Tá? E sobre a pergunta ali, hoje nosso município está superavitário, fizemos a reforma em 2022, mas se no próximo exercício tivermos déficit, temos que alterar regras nos moldes da PEC, bom, a situação atual, a regra atual da 103, sem o cenário das PECs, tá? O município ele tem a prerrogativa de mexer na sua norma a qualquer tempo e quantas vezes for necessário. Então, se as PECs não forem aprovadas e promulgadas, nós continuarmos com esse cenário de desconstitucionalização, o município pode ter feito uma reforma em 22, digamos, menos rigorosa, e vou dizer para vocês, vários municípios estão nesse cenário, porque fizeram uma reforma ali atrás não muito rigorosa, e nesse meio tempo alteraram o plano de carreira do magistério, por exemplo, e não tomaram o devido cuidado e viu o impacto no RPPS. E aí fizeram uma reforma que foi benéfica atuarialmente e logo no ano seguinte, em razão, por exemplo, da aprovação de uma lei de plano de carreira, o passivo foi lá para cima de novo. Esse município, assim como aqui neste exemplo, ele pode fazer uma nova reforma, fazendo novas datas de corte. Claro que isso vai causar até uma certa confusão, uma dificuldade na aplicação das regras, mas é juridicamente viável. Agora, se o município fez a reforma, ele vai se submeter para fazer uma nova alteração, no caso da PEC 66, ser aprovada e promulgada com a janela de 180 dias, o município aqui, que eventualmente fez em 2022,
Se ele quiser fazer uma nova, não vai prejudicar, essa vai continuar vigente, certo? Mas se ele quiser fazer uma Infelizmente, nova, agora o cara da DPM está dizendo que eles vão ele vai precisar cobrar, fazer vai isso dentro da janela, tá? Aqui tem uma pergunta no chat também, se é possível, né, fazer a reforma só para os novos, mantendo as regras atuais para os atuais. Possível né? Tudo vai depender do cenário do teu RPPS. Nem sempre o possível é o mais indicado, mas é possível. Inclusive, aí vai ser possível, e aí naqueles 180 dias após a promulgação da emenda, aí entra aquela questão da tal das regras assemelhadas, que é o que a gente tem conhecimento até então, entraria dentro deste cenário esse tipo de reforma, né? A outra pergunta ali, pedir para repetir, porque Só, Tatiana, caiu, desculpa te interromper, só para nessa que tu falaste agora, né? A nossa leitura hoje, com base no precedente lá da emenda 113, que usou a mesma expressão, é nesse sentido, de que se eu aplicar a regra nova para os futuros e as regras de transição manterem idênticas às atuais, que isso vai ser considerado como regra assemelhada. Mas nós não podemos garantir que daqui a pouco a secretaria mude o entendimento nesse meio tempo, eventualmente até regulamentando, fazendo alguma alteração, por exemplo, na 1467, só para ficar a ressalva, né? Isso, exatamente. E a questão é assim, passados, né? Vamos, né, partir do cenário de que vai ser aprovada a PEC 66 conforme o texto que está lá em tramitação hoje, que é o que nós estamos avaliando. Passados 180 dias da promulgação da emenda constitucional, então, não vai mais haver possibilidade para o município fazer a sua reforma. Vai ter possibilidade de fazer a sua reforma até 180 dias da promulgação da emenda. Passados 180 dias, vai ficar adstrito às mesmas regras da emenda 103 para os servidores da União. Até tem uma pergunta aqui no chat, né? O pessoal perguntando, mas a PEC 66 já foi aprovada? Não, gente. Não. Nenhuma PEC foi aprovada. Elas estão lá no Congresso Nacional. Mas a pressão é grande. A pressão é grande, especialmente da PEC 66, tá? Então, toda esta nossa conversa aqui, essa troca de ideias, ela considera um cenário incerto. Se nenhuma das PECs andar e nenhuma delas for aprovada, nada muda em relação ao que nós tínhamos a partir da emenda 103. O município continua com prerrogativa. Se elas, no entanto, forem aprovadas, nós vamos ter essa submissão do município às regras federais, salvo numa janela de 180 dias, em que o município ainda vai poder exercer sua prerrogativa, mas já mitigada, porque ele vai ter que adotar, se for o caso, regras assemelhadas. Tá? Na verdade, a PEC ela até abre uma janela para edição de normas posterior aos 180 dias, mas desde que a reforma seja muito mais gravosa, né? Isso mesmo. Então, na verdade, é uma reforma, do ponto de vista do servidor, muito mais prejudicial. O pessoal aqui, ó, por exemplo, Triunfo, né? Tá no chat. O município não fez. Por onde podemos começar? Gente, a primeira coisa para começar é tomar a decisão estratégica. Vou deixar pronto para encaminhar, se for o caso, na pior das hipóteses, começo do ano que vem. Eu acho que começar por aí, né? Porque como eu ponderei a vocês, não adianta o servidor entender que é importante, não adianta o RPPS entender que é importante, se aquele que detém a prerrogativa da propositura dos projetos de lei, que é o prefeito ou a prefeita, também não estiver imbuído nessa intenção. Então, isso faz parte do que a gente acaba chamando de decisão estratégica. E sobre a questão operacional, passo a passo, né, nós ficamos à disposição aqui na consultoria para, com mais vagar, né, e com base numa especificidade do município, auxiliar de uma forma mais efetiva, né? O Rogério Costa, por gentileza. Não, teu microfone não está ligado, nós não estamos te ouvindo.
Enquanto o Rogério liga, ó, tem mais uma É. pergunta. Se for promulgada hoje, todos nesses 60 dias deverão fazer a reforma semelhante? Então, não, Camila. Poderão. A PEC 160, a PEC 66, de 180 dias, ela dá uma possibilidade para o município exercer essa prerrogativa, não uma obrigatoriedade. Só que se não exercer, fechou a janela, o município obrigatoriamente vai para as mesmas regras da União, tá? Ó, a Maria Eduarda perguntando aqui como é que faz para se inscrever no curso dia 26. Se sugiro, Maria Eduarda, entra lá no link da DPM, no site DPM Educação, lá tem toda, da própria DPM, tem todos os caminhos para inscrição lá, tá? Tatiana, não sei que tu estava acompanhando mais as perguntas, assim, alguma pergunta que ficou para trás aqui no chat? Acredito que não. Ó, a Rafaela, a Fabiana, os prefeitos não querem falar sobre esse assunto sendo o ano eleitoral. Exatamente, é a dificuldade que está todo mundo enfrentando, né? Exatamente. Quer tentar de novo, Rogério? Ver se a gente consegue te ouvir? Não. Infelizmente, não. Quem já fez a reforma com a 103 para os novos e regras existentes para os antigos, a orientação É aguardar. é É aguardar. agora. Quem já Em fez. princípio, tá ok. Só não vai precisar aguardar, só vai ter que se movimentar se eventualmente o município quiser fazer uma nova reforma, mudando as regras que já adotou, porque aí ele vai ter que fazer também, digamos Sim. assim, na mesma janela. Mas fora isso, se o município está satisfeito, é a reforma que ele fez, tá? Isso tudo envolve, por isso que é importante e é delicado. Cada município tem um cenário e o impacto em cada um e a decisão em cada um é completamente distinta, né? Colega de Anta Gorda, quer falar? Oi, bom dia. Bom dia. Professora, você poderia falar se direcionando a pessoa com poder de decisão para solicitar estudos de reforma a agir nesse sentido, para proteger seus servidores e proteger a sua autonomia? Eu sei que você já abordou bastante esse assunto, mas se poderia se direcionar à pessoa que tem esse poder de decisão. Eu estou gravando e gostaria de mostrar depois. Ah, sim. A pe- Pode falar, Tatiana. Não? À vontade. Não, então, o que eu ponderei antes, e por isso a matéria é uma matéria delicada, né? Ela envolve vários interesses que às vezes parecem ser contrapostos, mas na verdade não são. De um lado, eu tenho a necessidade de trabalhar para minimizar o máximo possível o custo previdenciário, que tem pressionado muitos orçamentos. De outro lado, eu tenho o acesso às regras de elegibilidade dos benefícios pelos segurados. Quanto mais rigorosa a minha reforma, mais eu vou pressionar os servidores, maior é meu impacto positivo no orçamento. Quanto mais equilibrada for minha reforma, melhor, porque daqui a pouco eu não preciso pressionar tanto os servidores e mesmo assim consigo um impacto positivo no orçamento. Só que essa discussão, né, como eu ponderei antes, ela é uma discussão que não adianta ela partir só do RPPS, só dos servidores. Ela tem que envolver especialmente o gestor, aquele que tem a iniciativa dos projetos de lei, a iniciativa para propor emenda à lei orgânica, a iniciativa para propor a lei complementar dos benefícios e as demais leis, inclusive de rito ordinário, que vão ter que dispor sobre a matéria, por exemplo, sobre o plano de custeio. Né? Não adianta todo mundo entender que é importante, menos o gestor. Porque se o gestor não tomar a decisão estratégica em fazer algo, o município, no caso da eventual aprovação das PECs, vai acabar perdendo a janela, né? Então, acho importante levar esse assunto ao conhecimento do gestor. A nossa equipe aqui fica completamente à disposição. Nós temos atendido muitos municípios, inclusive conversas em conjunto com os prefeitos e prefeitas, secretários, os colegas do RPPS, representantes de servidores, né? Até do sindicato, às vezes, né? Exatamente para explicar para o pessoal qual é o cenário que nós temos, que é um cenário um tanto conturbado, né? Para dar condições do pessoal pensar e chegar a uma conclusão estratégica, e se for o caso, se essa conclusão for por
mexer por fazer a reforma, né? Demonstrar também essa necessidade para o próprio gestor. A pergunta quanto a eventual reflexo de plano de carreira, né, para quem já fez reforma, alterar plano de carreira, instituir piso, sim, vai ter reflexo direto. Primeiro, porque a partir do momento que tu institui piso, tu vai atingir os servidores que estão os aposentados por paridade. Então, tu vai ter reflexo direto nas contas do RPPS. Se o reflexo dessa instituição de piso ou de uma alteração de plano de carreira vai determinar uma nova reforma, digamos assim, só o cenário local que vai dizer. Não tem como afirmar, mas impacta. Rogério, Então, vamos lá. Terceira tentativa. Não, não deu certo de novo. Fica para uma próxima. E sobre a questão do impacto atuarial dos planos de carreira, pessoal, isso é algo muito importante. A gente, e aí de novo pela experiência do atendimento diário, né? Olha, são inúmeras as situações de municípios que a gente atende com plano de carreira, não é só o magistério, tá? A gente está usando como exemplo o magistério porque ele normalmente é o mais impactante, até porque tem o piso. É muito comum a gente atender município que encaminhou projeto de lei para a Câmara, aprovou o projeto de lei alterando o plano de carreira e que não fez o impacto. A estimativa de impacto orçamentário e financeiro fez em relação aos ativos e nem considerou os inativos. E aí tu vai olhar, mas tem uma penca de servidores aposentados com paridade. Né? Inclusive em alguns municípios, elevando de maneira expressiva o passivo logo após a aprovação do plano. Então, não dá para fazer alteração em plano de carreira. Aliás, não dá para mexer em nada que trate da carreira ou da remuneração dos servidores sem fazer a verificação do impacto no regime próprio de previdência. Né? Encaminhar, aliás, os poderes legislativos não deveriam nem dar tramitação a um projeto de lei se ele não viesse com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, inclusive no RPPS. Só que a gente sabe que isso não é uma realidade na maioria dos casos, né? Aqui tem uma observação muito importante da Patrícia, tá? No chat. O país não terá jamais uma previdência sustentável se não aprendermos a discutir a matéria com muita responsabilidade. Os servidores acreditam que a reforma é vilã e não percebem que é simplesmente insustentável a manutenção de um sistema que permita a aposentadoria de uma mulher com 50 anos de idade e 25 de contribuição, sendo que a expectativa de vida passa de 75. Até vou te ajudar, Patrícia, que na verdade a expectativa de vida é o que menos importa. O que importa é a expectativa de sobrevida, que é muito maior do que a de vida. Porque a expectativa de sobrevida é quanto a pessoa vai viver depois de se aposentar. E se ela já se aposentou, ela não morreu até ali, né? Então, o pessoal nem se dá conta, por exemplo, uma mulher que se aposenta aos 55 anos de idade, ela provavelmente vai viver até os 83, 84 na projeção do IBGE. E o atuário é obrigado a levar isso em consideração nos passivos. Então, tu estás coberta de razão nessa tua ponderação. O tempo de contribuição jamais será suficiente para o pagamento desse benefício, nessas condições. E é exatamente isso, gente. A gente pode ter uma visão, às vezes, romântica da situação, mas a conta tem que ser paga. E nós estamos vivendo mais, basta nós pegarmos os dados do IBGE, do último censo, 2022, nós olharmos a pirâmide etária, ela já não é mais uma pirâmide, ela é um retângulo. E ela vai voltar a ser uma pirâmide logo ali na frente, só que invertida. Mais pessoas no topo de maioridade e menos pessoas na base. Como o nosso sistema de previdência ele se sustenta em um sistema solidário, um pacto intergeracional, não existe milagre. Nós estamos vivendo mais e, portanto, o sistema vai custar mais. Né? Então, tu estás coberto de razão. Gente, a gente quer então agradecer a participação de vocês, a presença de todos. Nós vamos estar à disposição. Os nossos contatos foram ali divulgados, né? Fiquem à vontade. Foi um prazer ter
compartilhado Tatiana, com vocês. Vou ter só mais uma dúvida ali, É ó. que a gente não tem mais tempo, Júlio. Ah, É então tá, 11h35, né? A gente entra em contato com o colega que postou ali. Nós poderíamos ficar 3 dias. dias falando sobre essa matéria, bem. mas não dá, tá? Sei, Sérgio. Certo, pessoal, quero agradecer também a participação de todos e nos colocarmos à disposição, em especial para trabalharmos em conjunto aí no que for necessário para garantir que a reforma seja feita naqueles municípios que solicitarem nosso auxílio, evidentemente, da melhor forma possível, tanto sob o ponto de vista da administração quanto dos servidores, né? Tá certo, gente. Da minha parte também agradeço imensamente a participação de vocês. Como a gente está dizendo, é um assunto de muita importância e a gente sabe que ela é importante não só para o município, do ponto de vista econômico, estou insistindo nisso, como também para os colegas servidores. Então, como o Sérgio ponderou e a Tatiana também, a nossa equipe fica aqui à disposição de vocês naquilo que a gente puder auxiliar para essa discussão, tá bem? Muito obrigado a todos e uma boa sexta-feira, tá? Assim que tiver disponível a gravação aqui, a gente informa nas redes sociais o canal para acessar. Sobre o curso que vocês perguntaram, o curso da reforma, ele estava marcado para o dia 25, nós tivemos que trocar a data para o dia 26, por uma incompatibilidade de agenda, e assim que se ele lotar, logo nós abrimos outro na sequência, tá? Obrigada, Obrigado, pessoal. Um bom dia, bom final de semana a todos. Sucesso!